O texto diz assim, Lucas 14, o título: A cura de um hidrópico. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou um boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Só até aqui, deixa a Bíblia aberta, a gente vai voltar no versículo 1. Pela manhã, pregamos acerca da continuação, ou melhor, o final do capítulo 13, aonde Jesus vinha numa sequência de advertências, pregando acerca do reino de Deus, dizendo que o reino de Deus era como uma mostarda, semente de mostarda, que o reino de Deus era como um fermento, que o reino de Deus estava plantado e estava crescendo. Jesus também havia dito que o caminho era estreito, que a porta era apertada, que haveria um momento que a porta se fecharia e que não mais haveria possibilidade daqueles que estão fora entrar. Esse era o contexto. De repente, a gente achando que as pessoas iriam se quebrantar, que as pessoas iriam se arrepender, que as pessoas iriam mudar a sua maneira de encarar Jesus, eles chegam para Jesus e dizem: olha, Jesus, foge, porque Herodes quer te matar. Foge, foge. Some daqui, vai para um lugar distante, porque Herodes quer te matar. E eu falei de manhã que isso nada mais era do que uma justificativa ou uma artimanha para se livrar de Jesus. Herodes queria se livrar de Jesus porque achava que Jesus era um empecilho ou uma ameaça ao seu cargo político. Os fariseus queriam se livrar de Jesus porque entendiam que Jesus era uma ameaça ao seu cargo religioso. Ou seja, se fosse nos dias de hoje, os políticos queriam tirar Jesus de perto porque Jesus estava trazendo problema para a maneira como eles gerem o Estado, para a maneira como eles administram o governo. Os religiosos queriam tirar Jesus de perto porque Jesus também era uma pedra no sapato para a maneira como eles organizam ou administram a igreja. Então Jesus estava incomodando de ambos os lados. E aí eles digam para Jesus: olha, Jesus, vai embora. E aí, por mais que o capítulo tenha mudado e parece não haver muito contexto, ou parece não haver muita ligação, existe uma ligação aqui sim. Na verdade, eu poderia citar até 3 conexões. Primeiro, a hostilidade contra Jesus vai continuar. Você vai perceber aqui que ainda que os fariseus não digam uma palavra, a gente lê o texto, eles não falam nada, está subentendido no embate que Jesus faz com eles, uma hostilidade para com Jesus, uma raiva, uma indisposição para com Jesus. Outra coisa, as curas de Jesus continuam. Ele curou no capítulo 13, certo? Quando ele curou a mulher enferma, num sábado também, e aí lembra que eu falei aqui que os fariseus diziam assim: olha, tem 6 dias para trabalhar, vem logo no sábado ser curada. E aí eu dizia que para os fariseus, eles estavam tão cegos, a religião para eles tinha se tornado uma profissão, que eles viram para a mulher e disseram: olha, vem nos 6 dias para ser curada, porque 6 dias há que se pode trabalhar, no sábado não pode ter serviço. Ou seja, a cura de uma mulher endemoniada era trabalho para os fariseus. Então Jesus está curando, Jesus está causando problemas, se assim eu posso dizer, né? Incomodando os religiosos da época, e isso continua. E para fazer uma terceira conexão, a controvérsia acerca do sábado também vai continuar. Esse era um dos maiores problemas dos fariseus para com Jesus. Esse é o 4º exemplo que Lucas nos dá acerca dos embates no sábado. E o 4º exemplo em que Jesus vai curar, vai libertar. Teve um exemplo que não foi de cura, né? É aquele exemplo que os discípulos de Jesus vão pegar espigas numa árvore num dia de sábado, e aí os fariseus criticam Jesus e dizem: olha, quem deixou os seus discípulos colher no dia de sábado? E Jesus os exorta e diz que não havia nada de errado com isso. Ou seja, apesar de não parecer, há uma sequência lógica no caminho e na pregação de Jesus aqui. E aí o texto segue, eu vou ler de novo o versículo 1, diz assim: aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus. Então, a primeira coisa que o texto nos chama a atenção é que era um sábado.
e Jesus entra na casa de um fariseu. E o texto também chama atenção para dizer, olha, não é um fariseu qualquer, é um dos principais. E essa refeição era para comer pão. E aí talvez você pense assim, olha pastor, refeição pobre essa? Não, queridos. É uma maneira de dizer que era uma ceia, a semelhança dessa que estaremos fazendo aqui agora. Claro que essa ceia que a gente faz aqui agora, ela traz à memória o sacrifício de Cristo. A ceia que eles estavam fazendo lá trazia à memória a libertação de Israel do Egito. Certo? O cordeiro, lembra que no Israel, quando foi ser liberto do Egito, foi exigido de Deus que um cordeiro fosse morto e que o sangue do cordeiro fosse passado nos umbrais das portas e por aí vai? É a mesma coisa. Aquele cordeiro, aquele livramento, aquela saída apontava para quem? Jesus, o cordeiro sem mácula, o sangue que apagaria os nossos pecados, o sangue passado nos ombreiros das portas, é o sangue que seria derramado sobre as nossas vidas, que cobriria o nosso pecado, é tudo isso, tudo aponta para Jesus. Então, eles estavam nessa ceia, não era uma ceia qualquer, e o texto diz que era sábado, era um principal, era para comer pão, e aí, parece que você, de manhã eu falei isso, né? Você vai falar, olha, tá vendo aí, pastor? Os fariseus já estão ficando até mais amigos de Jesus. Eles estão começando a se convencer que Jesus era o Filho de Deus. Que nada. Lucas coloca uma vírgula e diz assim, eis, para mudar mesmo o contexto geral, ele diz, eis que o estavam observando. Ou seja, não se anime. Não pense que os fariseus convidaram Jesus porque simplesmente queriam a presença de Jesus. Não pense que eles chamaram Jesus simplesmente porque estavam agora concordando com a pregação de Jesus. Aceitaram abrir mão das suas heresias, dos seus desvios doutrinários, aceitaram abrir mão dos seus erros teológicos e agora vão confessar Jesus. Não. Lucas diz que o propósito era observá-lo. Claro. Está subentendido. Observá-lo por quê? Para buscar alguma acusação contra ele, para buscar algum motivo para acusá-lo e condená-lo mais na frente em Jerusalém. E esse era o motivo. E aí você percebe que Jesus está num campo minado. Jesus está no terreno inimigo e o cercam. E ali ele, aparentemente, o texto não nos diz se seus discípulos estão juntos, ele está sozinho. E lá está Jesus, dentro da casa de um dos seus inimigos, num sábado, numa ceia, e Jesus, como sempre, vai quebrar protocolo, vai quebrar todos os paradigmas e vai na contramão daquilo que talvez eu e você faríamos. Talvez nós ficaríamos em silêncio, ficaríamos, olha, vamos segurar a onda, porque, olha onde a gente está. Eu falar alguma coisa aqui, me dão uma costa e me botam para correr. Vamos ver o que Jesus faz? Versículo 2. Ora, diante dele, Jesus, se achava um homem hidrópico. Talvez você nunca tenha escutado isso, nem eu tinha, até estudar. Um homem hidrópico era um homem que tinha excesso de líquido, isso, retenção de líquido, só que não é uma retenção de líquido normal, uma retenção de líquido absurda mesmo, que pode chegar ao ponto de tirar a vida. Segundo os médicos, atualmente, essa doença, ela é resultado de problema no fígado, no coração, no sangue e nos rins. Ou seja, a pessoa está toda ruim, certo? E aí começa a reter líquido de forma incomum. E aí, o texto é bem interessante, porque o texto diz assim, ora, diante dele se achava um homem hidrópico. E aí muitos teólogos acham que isso aqui foi plantado. Foi tipo um bode expiatório para Jesus, foi uma pegadinha do malandro. Pegaram esse homem e colocaram lá para falar, vamos ver se ele tem coragem mesmo de curar esse negócio no sábado. Vamos ver se ele é mesmo o que ele diz que é. Vamos ver se ele vai, mais uma vez, transgredir o sábado para nos dar a oportunidade de acusá-lo. Então, muitos acreditam que esse homem foi plantado, porque dificilmente um chefe dos fariseus o convidaria para estar ali naquela mesa. Entretanto, também nos livros que eu estudava, dizia que não era incomum. Vocês vão lembrar lá de Lucas 7, quando a mulher invade a reunião também na casa de um fariseu, se não me engano, e unge Jesus na cara dura. Ela invade a reunião. Então, os teólogos também dizem que não era incomum naquela época, as pessoas entrarem em algumas reuniões, entrarem em algumas casas onde estavam tendo um culto, uma reunião, uma ceia, sem ser convidados. Então, esse hidrópico pode ser que ele tenha entrado de supetão, ouviu a voz de Jesus, ouviu dizer que Jesus estava ali e falou, olha, eu vou tentar a sorte, vai que ele me cura. E aí eu disse que era improvável que esse homem estivesse lá convidado, sabe por quê? Lembra que eu falei aqui que alguns fariseus, e hoje alguns crentes também pensam assim, alguns fariseus pensavam que essa doença era algo tão feio,
era algo tão terrível que essa doença só acontecia com pessoas que tinham cometido pecados muito graves. Lembra, eu preguei sobre isso há pouco tempo aqui, quando Jesus falou, olha, vocês estão achando que aqueles lá que morreram, que Herodes mandou matar, eram mais pecadores do que vocês? Vocês estão achando que aqueles lá que a torre de Siloé caiu em cima são mais pecadores do que vocês? Ou seja, vocês estão achando que só porque aconteceu algo de absurdo na vida deles, eles são mais pecadores? Não são. É isso que Jesus disse. E aqui, os fariseus pensavam isso, não é possível. Se esse camarada fosse fiel, ele não ia ter essa doença aí, ele não ia ter, talvez hoje, na ignorância de alguns crentes, eles possam pensar, não é possível, se fulano fosse crente fiel, ele não ia ter essa doença aí, ele não ia ter câncer. Se ele fosse fiel, ele não ia ter esse problema que ele está tendo aí. Algum problema deve ser na vida desse crente. Provavelmente, ou provavelmente não, né? Possivelmente você conhece alguém que pensa assim. E isso é um desvio, isso é uma heresia, isso é um erro completamente absurdo. E aí Jesus vai provar que não havia nada de errado com essa situação. Apenas isso aqui era uma consequência do pecado que todos nós estamos expostos. Beleza, o homem está lá, vamos ver o que Jesus vai fazer. Versículo 3. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Mais como dizem os jovens, uma treta estava plantada. Acabou, o negócio está pegando fogo. Tipo assim, porque se Jesus faz vista grossa, deixa o camarada ali de canto, beleza. A reunião segue, a ceia rola, o pessoal talvez até dava um tapinha nas costas de Jesus no final, acertava a mão dele, mas Jesus faz questão. E aí que eu acho muito legal, né? Posso dizer que Jesus aqui está provocando, porque dizer a Deus não provoca ninguém. Mas Jesus, ele era Jesus, certo? Então ele está no meio da casa dos fariseus, a galera está ali, babando, pronto para pegar. Sabia, ele era onisciente, ele sabia o que passava pela mente dele. Aí ele pega e vira na frente de todo mundo e fala, e aí? Responde vocês. É lícito ou não é lícito curar no sábado? Jesus sabia o que eles pensavam. Jesus já tinha entrado em 3 embates. No capítulo 6, quando Jesus vai curar o homem da mão ressequida, Jesus faz a mesma pergunta. Jesus diz assim no versículo 9 do capítulo 6, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Antes de curar o homem da mão ressequida, antes de curar esse homem, Jesus para e faz uma perguntinha. Sabe aquelas perguntinhas sem respostas? Aquela perguntinha que a gente sabe qual é o intuito. O intuito é realmente mostrar a hipocrisia. O intuito é realmente deixar os opositores, os acusadores de Jesus sem saída. E aí Jesus vira para eles, e de novo, repetindo o que eu falei no início, acho muito interessante isso, porque às vezes a gente omite algumas verdades. Às vezes a gente é um pouco camaleão, dependendo do lugar que a gente está. Se a gente está no meio de crente, a gente fala com intrepidez, fala com coragem, a gente defende Jesus, a gente fala da Bíblia, a gente diz que é crente, mas dependendo do lugar que a gente está, estou cercado de gente estranha, estou cercado de gente que não gosta de Jesus, vão zombar de mim, aí eu vou e me acovardo. Jesus não era assim. Eu sei que talvez você fale, pastor, está pegando pesado. Não, eu sei porque eu já me portei assim. Eu já me portei assim algumas vezes. Às vezes quando eu estou num lugar, eu me acovardava. Mas quando eu estou no meio de crente, eu sou crente pra caramba. Mas quando eu estou no meio de ímpio, e eu sei que a galera pega pesado, eu segurava um pouco a onda. Mas Jesus não era assim. Jesus vai para o embate. Jesus quer defender a verdade a qualquer custo, sabe? Jesus não está preocupado se os fariseus vão querer matá-lo, crucificá-lo, apedrejá-lo, esbofeteá-lo. Ele vira para os caras e fala, e aí? Fala para mim. É lícito ou não é lícito curar no sábado? Jesus sabia qual era o pensamento deles, porque eles já tinham dito isso anteriormente, né? No capítulo anterior, no 13, eles falaram, olha, mulher, veio hoje, no sábado, ser curado? Podia ter vindo de domingo a segunda, domingo a sexta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, veio logo hoje para ser curado? Segura mais um dia aí, já está há tantos anos doente, 18 anos, não foi isso? 18 anos doente, você quer que... Por que você não esperou mais um pouco? 18 anos, é isso mesmo, está no versículo 16 do capítulo 13. E aí, Jesus sabia, Jesus pergunta, contudo, o texto vai nos dizer que esses homens, assim como no capítulo 6, eles ficam em silêncio, eles não respondem nada, eles simplesmente se omitem de emitir qualquer resposta, porque a resposta que eles dessem seria usada contra eles, independente se ela fosse positiva ou negativa. Vou explicar por quê. Vamos para o versículo 4, diz assim, eles, porém, nada disseram. Então, diante do silêncio, diante de nenhuma acusação, porque, olha, é a vez de vocês falarem,
vocês são os fariseus, vocês são os intérpretes da lei. Se existe algo de errado, falem agora, o cálice para sempre. Tem algo de errado? É lícito ou não é curar no sábado? Está o camarada lá, cheio de líquido, esperando esse embate. Eu fico pensando, né? Eu falei sobre isso aqui também, naquela passagem que Jairo vem correndo e fala para Jesus: Jesus, vamos salvar minha filha, pelo amor de Deus, ela está morrendo. E Jesus fala: eu vou. De repente aparece a mulher do fluxo de sangue no meio. E aí Jesus para e diz: quem me tocou? Eu fico imaginando Jairo. A filha está morrendo, Jesus está perguntando quem tocou, a mulher do fluxo de sangue está atrapalhando o meu milagre. Aqui agora eu fico imaginando o camarada, o hidrópico. Está lá, não aguenta mais aquela doença, já está lá, aquela doença terrível, sofrendo, enquanto Jesus está ali num embatezinho teológico com os fariseus. E aí? É lícito ou não é lícito? Então o camarada: Jesus, cura logo, para que esse negócio é lícito. E aí o texto diz: olha, eles, porém, nada disseram. Ou seja, quem cala, consente. Jesus segue, e o texto é muito tranquilo. O texto diz assim: e tomando, o curou e o despediu. Não teve sessão de descarrego, não teve sexta-feira, não teve oferta, não teve que dar dinheiro, Jesus não entrevistou, Jesus não fez nada desse negócio que fazem hoje em dia. Simplesmente Jesus o curou. O texto é tão simples que parece que foi fácil para Jesus fazer o que ele fez. E em certo sentido eu diria que foi. Sabe por quê? Jesus tem todo o poder. E ele tem todo o poder de sobra. Isso que é legal. Porque às vezes alguém pode ter todo o poder, mas talvez alguém pode não ter todo o poder de sobra. Sei lá, nem sei se vocês estão me entendendo. Mas enfim, alguém pode ter todo o poder e ainda assim aquele poder não ser suficiente, ou aquele poder, ainda que seja todo, ele venha a acabar em algum momento. Jesus não tem essa possibilidade. Para Jesus é fácil fazer o que ele está fazendo. É verdade que em algumas circunstâncias Jesus expulsa, Jesus verdadeiramente, em outros momentos ele usa lodo, em alguns momentos ele toca, em alguns momentos ele cura em 2 estágios. Aquele momento que um camarada está cego, Jesus passa a mão nos seus olhos, ele começa a ver embaçado, depois Jesus passa uma segunda vez e ele vê claramente. Mas aqui, Jesus, eu gosto muito de usar essa expressão, ele é calmo, sereno e tranquilo. Ele não faz show, ele não faz espetáculo, ele não grita, ele não chama a atenção de ninguém. O texto diz que parece até que Jesus está sendo muito meigo mesmo, muito amoroso. O texto diz: e tomando, o curou e o despediu. Jesus não deixa nem ele ali, sabe, como se fosse assim: olha, foi para isso que tu veio, já recebeu o que devia, agora vai embora, que eu continuo resolvendo o meu problema aqui com os fariseus, agora segue teu caminho, a cura foi feita. Ou seja, a terrível condição daquele homem foi curada de forma instantânea e fácil. Contudo, tem algo que não era fácil para Jesus. Se é que a gente pode dizer que algo não era fácil para Jesus, ele era Deus. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que não era fácil para Jesus olhar a condição miserável, a condição que o pecado levou um ser humano. Era fácil para Jesus curar qualquer enfermidade. Era fácil para Jesus expulsar qualquer demônio. Era fácil para Jesus salvar qualquer miserável pecador. Contudo, não era fácil para Jesus olhar para a raça humana e perceber que o homem da mão ressequida, o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, essa mulher que nós acabamos de ver aqui, que há 18 anos estava encurvada, este homem que era hidrópico, o endemoniado de Gadara, todos esses homens, o que não era fácil para Jesus era olhar toda a essa humanidade e perceber que tudo isso era fruto de um único problema: o pecado original que entrou no mundo, a queda de Adão. Isso não era fácil para Jesus, olhar a sua criação, olhar a criatura pela qual daqui a pouco, daqui a aproximadamente 6 meses, é o que está acontecendo aqui, ele entregar a vida. Está morrendo, está sofrendo, está tendo uma vida desgraçada por causa do pecado. E muitos ainda brincam com o pecado, e muitos ainda flertam com o pecado, vivem no pecado. Isso não era fácil para Jesus. Ainda hoje, queridos, é fácil para Jesus curar pecadores. Ainda hoje em dia é fácil para Jesus salvar pecadores. Contudo, não pense que é fácil para ele olhar para pecadores que se deleitam no pecado, para pecadores que vivem de forma revelia, porque é justamente o pecado que muitas vezes nós brincamos, que causa tudo isso que a gente está vendo. Jesus só morreu na cruz por causa do pecado. Se não houvesse pecado, Jesus não estava morrendo na cruz. Então, assim, não brinque. É fácil para Jesus por um lado? Sim, mas com certeza foi extremamente difícil, extremamente doloroso, extremamente penoso olhar para a sua criação, olhar para aqueles que ele amou incondicionalmente, olhar para aqueles que ele olhou do céu e disse: Pai, eu vou por eles, eu desço por eles, morrerei por eles.
deve ter sido terrível, olhar para a raça humana e ver que muitos ainda desejavam o seu pecado à pessoa de Jesus Cristo. Olhar e ver que muitos daqui a pouco vão dizer: crucifica esse, solta a barra abaixo, mata ele, mata ele. Com certeza isso não foi fácil, então a gente também tem que sempre fazer esse paralelo, porque ainda que Jesus seja e é 100% Deus, Jesus era homem, foi 100% homem, e ainda como Deus, ele amou a humanidade, ele amou a raça caída. Se assim não fosse, não teria vindo, teria nos deixado perdido e morrer e ir para o inferno, certo? Sem nenhuma oportunidade de salvação. Então foi fácil para Jesus, mas não brinque com aquilo que é fácil para Jesus, porque ao mesmo ponto que é fácil para Jesus, custou a vida dele, custou o sangue do teu Salvador, custou escárnio, custou açoites, custou sofrer de forma incomparável. E às vezes a gente brinca com o pecado, às vezes a gente, sei lá, flerta com o pecado. Então vamos voltar para cá? Foi fácil para Jesus porque ele tinha poder bastante e porque ele tinha poder sobrando. Sendo assim, ele cura um homem de uma doença terrível, uma doença que era totalmente desprezada pela galera daquela época, até porque eles achavam que essa doença só acontecia com quem era muito pecador. E aí Jesus chega lá e simplesmente cura. E aí a pergunta é: por que esses homens nada disseram? Porque se eles dizem que era lícito, Jesus curaria, e aí eles não teriam com que acusar. Se eles dizem que não era lícito, Jesus ia lembrá-los daquilo que Jesus já tinha falado quando ele curou a mulher enferma, quando ele disse: olha, qual de vós que tem um boi que não leva eles para comer e beber água no dia de sábado? Eu não posso salvar essa filha de Abraão? Eu não posso curar a filha de Abraão, tendo em vista que vocês têm misericórdia do boi para dar de beber no sábado? Eu não posso curar a filha de Abraão, essa mulher, filha de Deus, aquela pela qual eu vim ao mundo para morrer, eu não posso curá-la? Então eles se encontram numa sinuca de bico e não respondem. E aí o texto segue, e Jesus, mais uma vez, vai fazer uma pergunta sobre a qual eles não vão ter o como responder. Versículo 5. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou um boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Algumas traduções dizem assim: qual de vós que tem um filho ou um boi, não tirará imediatamente? Ou seja, deixando bem claro que qualquer um daqueles homens que estavam sentados ali eram hipócritas, porque se um filho ou um boi, e olha que coisa interessante, né? Jesus equipara a condição do filho com a condição de um boi, ou seja por sentimento, porque é filho, ou seja por condição financeira, porque o boi era uma propriedade que valia um dinheiro naquela época, independente do motivo, seja dinheiro ou seja sentimento. Qual de vocês que não ia lá num poço salvar o filho de vocês? E o texto diz: logo, ou em outras traduções, imediatamente. Ele não ia falar: espera domingo, olha só uma noitezinha aí no poço, amanhã eu volto, porque hoje é sábado, valeu? Ninguém faria isso. Ninguém faria um negócio desse. Eu lembro que na vez que eu preguei sobre isso aqui semana passada, semana retrasada, eu dizia que a filosofia dessa galera é a filosofia dessas igrejas que coloca segunda-feira culto disso, terça-feira culto daquilo. Esse pessoal, se você chega na terça, ele diz: olha, vem na quinta, porque o que tu quer é só quinta, sabe? Não é hoje. É mais ou menos a filosofia dos fariseus: olha, hoje é sábado, caiu no poço, segura a onda aí, domingo eu te tiro. É mais ou menos essa a ideia: olha, Jesus não pode curar hoje não. Que é o quê? Cura? Sábado? Não pode, volta amanhã, porque hoje é sábado. Essa é a filosofia. E aí, mais uma vez, Jesus pergunta, claro, uma pergunta que Jesus não queria bem resposta. Jesus só queria mostrar para eles que existiam coisas que esses homens faziam, inclusive no sábado. Coisas que eles não abriam mão de fazer, inclusive no sábado. Por quê? Porque era urgente. E logo, qual era a maior urgência daquela hora? Uma ceia? Uma pregação? Obediência a uma liturgia? A um ritual? Ou curar aquele homem que a gente não sabe quanto tempo, mas estava tendo uma doença miserável, o atacando? Jesus simplesmente o cura e agora faz uma pergunta de novo, certo? E aí o texto nosso termina assim: a isto, nada puderam responder. Ou seja, compare isso com o versículo 4. No versículo 4 diz assim: eles, porém, nada disseram, ou seja, ficaram quietos.
Aqui agora, o texto diz que eles nada puderam responder. Eu disse que primeiro, eles não falam nada. Por quê? Se dizem sim, Jesus iria exortá-los e mostrar que a interpretação deles estava errada, de acordo com a lei de Moisés e a lei de Deus. Se eles dizem não, Jesus também iria curar. Ah, não é problema para vocês? Então eu vou curar. Certo? E aí eles estariam concordando com Jesus. Contudo, agora, na primeira eles não responderam. Agora o texto diz que não puderam. Porque se respondem, se colocam numa condição pior ainda. Porque se eles respondem agora, o que eles iam dizer era o seguinte: é verdade, se a gente responde, a gente vai ter que dar o braço a torcer, que só quem cura é Deus, só quem faz milagre é Deus. A gente vai ter que dar o braço a torcer, que sim, no dia de sábado é permitido fazer ato de misericórdia, porque a gente faz com o nosso boi, com o nosso filho. Então Jesus fez com esse homem hidrópico. Ou seja, eles estão contra a parede, não tem mais o que falar, a majestade de Jesus está triunfando, a glória de Jesus está destacada, Jesus se equipara, não sei se essa seria a melhor palavra, mas Jesus está, nesse momento, equiparado a Deus, porque só Deus poderia curar, e só Deus poderia reinterpretar, ou talvez, melhor dizendo, interpretar da maneira correta o sábado, e aí Jesus cura. Ou seja, Jesus está mais uma vez no lugar de Deus, mais uma vez no seu lugar, na sua posição exaltada, e os seus inimigos estão calados, os acusadores de Jesus estão calados, o inferno está curado, e Jesus mais uma vez saiu vitorioso. É sempre assim, não sei se você tem percebido ao longo do Evangelho, e ainda que na nossa vida, às vezes as circunstâncias, falamos sobre isso de manhã, nos embatem à vista. É sempre assim, os acusadores saem derrotados, os nossos inimigos saem derrotados, nós saímos curados, libertados, renovados, avivados, sarados, e Jesus sempre sai exaltado, glorificado, bendito e adorado. Não existe outro quadro, sabe? Talvez para mim, para você, talvez se for na força do nosso braço, você vai falar: olha pastor, na minha história de vida, algumas vezes eu ganhei, outras vezes eu perdi, algumas vezes deu certo, outras vezes deu errado. Mas entenda uma coisa, quando Jesus está pelejando, sempre o quadro vai ser esse: acusadores calados e envergonhados, o inimigo derrotado, e eu e você livres pelo nome de Jesus, salvos pelo nome de Jesus. Ainda, repito, que a circunstância possa dizer o contrário, ainda que tudo, tem um louvor que diz isso, diga que não, ainda que você não esteja enxergando nada, não existe outra possibilidade na tua vida quando Jesus está no controle dela. Sempre, no final das batalhas, você vai chegar nesse resultado: Jesus exaltado, inimigos derrotados e calados e envergonhados, e você alegre, exaltando, grato, com o coração quebrantado, dizendo: o meu Redentor vive, e Ele pelejará por mim, como tem pelejado toda essa vida. Não existe, querido, eu não sei sinceramente qual tem sido o drama que você tem vivido, ou talvez você nem tenha vivido um drama, mas se porventura ele vier a acontecer, e eu já vou te avisar de antes, eles acontecerão. Ninguém está isento de drama, ninguém está livre de problema, mas quando eles vierem, não esqueça, a vitória é certa no nome de Jesus. Não porque você é bom, não porque a igreja congregacional tem uma magia aqui, tem algo místico que vai fazer você ser vitorioso, não porque o pastor está dizendo que você é vitorioso, mas porque a Bíblia promete, porque a Bíblia diz que Ele é o vitorioso, que é Ele que vence. A Bíblia diz que não são pelos nossos méritos, a Bíblia diz que o mérito é dEle, que a vitória é dEle, que a justiça é dEle, quem pagou o preço foi Ele, o sangue derramado é dEle, quem perdoa é Ele, então é por Ele. Eu não sei, nem me interessa qual luta que você vai entrar, me convide para orar contigo, mas eu tenho certeza que no final nós veremos esse quadro: Jesus exaltado, você alegre, e os inimigos derrotados, envergonhados, porque reconhecerão que nós servimos a um Deus que é vivo e se levanta em favor daqueles que nele esperam. Amém? Quero terminar fazendo 3 aplicações. Primeira aplicação, e essa é bem interessante, queria chamar a sua atenção para ela. Jesus, em meio aos seus opositores, era o mesmo Jesus que quando estava com os seus discípulos. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquilo que eu já falei um pouco. Às vezes, a gente é crente chuchu, pega gosto, dependendo do lugar que a gente está. Então, se eu estou na escola,
eu me porto como a garotada da escola. Se eu estou com a galera da igreja, eu me porto como a galera da igreja. Se eu estou no trabalho, eu me porto como a galera do trabalho. Certo? Jesus não era assim. Jesus não era assim. Jesus, aparentemente, o texto não diz, mas aparentemente Jesus está sozinho na casa de um fariseu. Jesus poderia ter se acomodado e falado assim: deixa esse negócio para curar para amanhã, deixa esse negócio de embate teológico para outro dia, deixa esse negócio de contradizer os fariseus para depois, eu vou ficar no sapatinho aqui, vou comer uma comidinha em paz e deixa isso para amanhã. Ou seja, Jesus não se acomodou, ou Jesus não foi como um camaleão, Jesus não mudou a sua identidade por causa do lugar que ele estava. O mesmo Jesus que era defensor da verdade, defensor do evangelho, que pregava que o sábado era o dia de Deus para curar, salvar e libertar, era o Jesus que estava dentro da casa do fariseu e se portou assim. Então, eu quero chamar a sua atenção, de forma breve, para essa aplicação meu irmão, seja quem você é, 24 horas do seu dia, certo? Seja a mesma pessoa que você é aqui, lá fora. Ou talvez, seja a mesma pessoa que você é aqui, lá fora. Porque talvez, se você for sincero aqui, nós reconheceremos quem você é, e se tem algo a ser tratado, nós iremos orar, conversar, pedir a Deus para tratar e consertar alguns defeitos da sua vida. Agora, se você vive uma vida lá fora, e quando chega aqui na igreja você veste uma máscara, veste uma fantasia, meu irmão, não tem nem como orar pela tua vida. Eu não tenho nem como saber se tem alguma coisa na sua vida que precisa ser corrigido. Eu não tenho nem como te aconselhar, porque você lá fora vive de uma maneira, aqui dentro você vive uma capa de crente e me engana, não consigo sondar teu coração, só quem sonda o coração é Jesus. Então, o que eu peço é coerência. Viva lá fora como você é aqui, ou viva aqui como você é lá. Porque aí você vai falar: pastor, olha, eu sou assim, eu tenho esses defeitos, como eu tenho vários, certo? Vamos crescer, vamos melhorar, vamos se assemelhar mais a Jesus? Vamos prosperar, pastor, nesses atributos? Vamos. Agora, se você vive uma vida dupla, vai ser difícil te aconselhar e até te orientar naquilo que você tem que aparar as arestas para ser conforme Jesus. Então, olha para Jesus e imite ele. Ele era a mesma pessoa com os discípulos e no meio dos seus opositores. Segunda aplicação, e aí também é um desdobramento da primeira, e isso vale para a gente. Você observou que Jesus era vigiado o tempo todo pelos seus opositores, pelos seus inimigos? E assim é comigo e contigo também. Por isso que muitas vezes nós passamos vergonha. Quando eu digo nós, eu estou generalizando, porque a gente vive uma vida aqui e outra vida lá fora. E a galera que está em volta está só observando, está só vigiando, está só esperando um deslize, como a galera estava esperando um deslize de Jesus. E aí a gente dá um deslize e a galera vem jogar na cara. O pessoal vem e acusa. Satanás vem e aponta o dedo. Satanás vem e usa qualquer um, usa até a mula para nos humilhar, para colocar a gente envergonhado. Por quê? Porque a gente não está imitando Jesus. A gente vive uma coisa aqui e vive outra lá fora. O mundo está só esperando, está só vigiando. Fulano é crente, agora está andando com a Bíblia debaixo do braço, está frequentando a igreja congregacional, mas eu sei, vou só esperar ele dar aquele monte. É assim mesmo que funciona. Ah, pastor, mas isso é errado mesmo. Eu sei que a galera faz de maldade, mas faz. E aí, o que tu vai fazer? Certo? A galera está te vigiando. Os inimigos estão nos observando. Sabe? Eu não estou falando aqui de pessoas. As pessoas podem até ser usadas por Satanás, mas o nosso inimigo não são as pessoas. A gente está sendo observado a todo momento por Satanás. E quando ele tiver uma oportunidade, vai fazer igual fez com Jó. Olha lá, ó. Estou certo. Certo, querido? Só que Jó, diferente de muitos de nós, permaneceu firme, segurou a onda. Então, cuidado com isso. Primeiro, seja como Jesus. Mesmo que você é aqui, seja lá fora. Segundo, seja como Jesus, porque estão nos vigiando, estão nos observando. E qualquer deslize vai ser motivo para passar vergonha e para escândalo para o Evangelho. Ah, pastor, Jesus pode perdoar? Claro que pode. Só que como a gente falou de manhã aqui, cuidado. A gente não sabe em que momento acaba as oportunidades de perdão e começa o juízo. A gente falava sobre isso de manhã. Existem pessoas que ficam 10 anos vivendo no pecado. Gente, falei alto. 10 anos vivendo no pecado. E Deus dá chance. A pessoa se arrepende, vem para o Evangelho e tem uma vida abençoada. Tem gente que fica um mês na besteira. Morre, perde a vida, segue-se o juízo.
E aí? A gente não sabe. Então essa história de ficar brincando com o pecado, só mais um pouquinho, pastor, Deus é misericordioso, meu irmão, eu contigo mesmo. A gente não sabe que horas que a graça da oferta do Evangelho vai ser suspensa e a porta vai ser fechada. A gente não sabe que hora que a graça acaba e começa o juízo. A hora que a graça acaba, Jesus fala, vinde benditos de meu Pai, o restante, se coloca em fila aí que vai começar o julgamento. A gente não sabe. A Bíblia diz que não nos compete saber o dia. Então, cuidado com isso. Essa história de ficar vivendo uma vida dupla, essa história de ficar sendo motivo de escândalo, fazendo vergonha para o Evangelho, essa história de ficar sendo motivo de chacota ou de escândalo, de escárnio, de pedra de tropeço, cuidado, isso pode custar caro demais. Pode ser que Deus tenha misericórdia e te dê uma segunda chance, como pode ser que não haja segunda chance. E aí, segue-se o juízo. Eu não sei o meu dia, você não sabe o seu. Pode ser que o seu seja amanhã, o meu também. Ou pode ser que Jesus volte daqui a pouco para todo mundo. E aí, como vai ser? Certo? Então, viva como Jesus e cuidado, porque você está sendo observado e vigiado. E a última, para terminar, também, e aí é um conselho, para que você consiga viver isso que eu acabei de falar, ou não dar motivo para ser escândalo ou pedra de tropeço, o meu conselho é, viva de forma santa, porque aí não interessa quem vigia você, não interessa quem te observa, não interessa o que falam, não interessa o que estão esperando, não interessa o que estão tramando contra a tua vida, sabe? Eu falei de manhã, queridos, Deus tem um propósito para mim e para a tua vida, Deus tem um plano traçado para mim e para a tua vida, e ninguém, arma forjada, plano, raiva de ninguém, intriga de ninguém, pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode fazer isso. Contudo, viva de forma santa, porque aí, irmão, você pode levantar a cabeça, olhar para o autor e consumador da sua fé, viver de queixo erguido, marchando rumo à glória, e problema de quem te vigia, problema de quem te observa, problema do que falam de você. Eu vivo de forma santa, porque convenhamos, ainda que você viva de forma santa, tem gente que é instrumento desse, tá? Você pode viver de forma mais santa possível. O cara vai sempre ter alguma coisa para falar sobre você. Aí tudo bem, queridos. Deus sabe que você vive de forma santa. Não interessa. O problema é quando o fulano fala com autoridade. O problema é quando a gente dá munição para o fulano falar da gente. Então o meu conselho é, se você quer viver como Jesus, se você quer viver de forma que aqueles que te vigiam e te observam para acusar você ou para falar mal do teu evangelho, se você quer viver dessa forma, viva de forma santa. Porque aí, meu irmão, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido, e aí tu pode atravessar o mar vermelho, e aí pode se levantar o problema que for, a acusação que for, o dedo acusador que for, você vai poder dizer, eu vivo de forma santa, não me interessa o que vigiam, não me interessa se me observam, não me interessa se ficam à espreita, como Jesus disse de manhã, não me interessa se querem me matar, eu fugi, eu vivo de forma santa, e todos os meus dias estão escritos no livro da vida do meu Deus, ninguém pode frustrar os planos do meu Deus. Então, como viver isso? Meu irmão, para a gente terminar, viva de forma santa, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Viva de forma santa. Viva de forma santa. Acho que é o maior conselho e a maior necessidade da igreja brasileira. Viva de forma santa. É bom ter poder? É bom ter autoridade? Sim. É bom que Deus nos visite, nos cure, fale com poder, é bom sentir a presença de Deus, mas nada é tão urgente do que viva de forma santa. Santa. Tem muita gente fazendo barulho, muita gente se dizendo poderoso, mas santidade, meus irmãos, está em escassez no mercado, certo? Vamos viver de forma santa. Amém? Fica de pé, queridos, vamos orar?